Fala pessoal, eu sou o Felipe, criador do mapa da FABR, e hoje vim aqui falar com vocês sobre um assunto bastante recorrente ao longo da semana, que é a inscrição de estrangeiros nos times que vão disputar tanto a Liga BFA como o Brasileirão de Futebol Americano. Nesse vídeo eu vou falar um pouco de como que funciona esse esquema de pontuação, né, de quantos gringos um time pode ter, coisa e tal. Mas antes, não se esqueçam, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem o que vocês acham e bora lá! Eu vou começar pela BFA, ela tem um regulamento mais resumido e até um pouquinho mais simples de explicar, mas o começo de tudo você tem o seu time, ele tem direito a 12 pontos. Esses 12 pontos, cada jogador recebe uma pontuação de acordo com sua experiência. Essa experiência ela é dividida da seguinte forma: se você teve experiência na NFL ou CFL, você recebe 7 pontos. E por experiência, entenda-se estar no roster do time na pré-temporada, temporada regular ou nos playoffs, tá? Se você passou pela XFL e AAF, você recebe 6 pontos. E aqui vale acrescentar que se você jogou na NFL e depois jogou na XFL, você vai ser classificado, você não, né? O jogador vai ser classificado na pontuação acima, que é a da NFL. Tá? Então é a experiência mais, posso dizer, a mais importante, é a que vai valer no final das contas. Se você jogou D1 e D2 da NCAA, que é o College Football americano, o jogador vai receber 5 pontos. Se ele jogou na D3 da NCAA, Junior College e High School dos Estados Unidos, ONEFA e CONADEIP D1 do México, assim também como o Canadá U Sports e NAIA dos Estados Unidos, são 4 pontos para esse jogador. Se ele é um estrangeiro que teve experiência apenas na GFL, Divisão 1 da Alemanha, que é a Liga Nacional Alemã, a X-League, Liga Japonesa, a LFA, que é a Liga Profissional Mexicana, CEFL, que é um torneio ali continental, no caso europeu, que reúne ali alguns campeões de Alemanha, Áustria, França, como se fosse ali uma Champions League, assim como a ELF também, que é a liga profissional que iniciou ano passado, você recebe 3 pontos nesse ranking, assim como as ligas inferiores do Canadá, tá? Divisões inferiores do Canadá, você também recebe 3 pontos. Se você não tem experiência em nenhuma das citadas, 0 pontos, tá? Então, essa é a classificação da BFA. Então, no caso do Carrancas, por exemplo, são 3 jogadores de D3 ou de divisões inferiores dos Estados Unidos. Então, cada um recebeu 4 pontos. Somando 12, então dá para encaixar 3 americanos ali no elenco até com facilidade. Indo para o Brasileirão de Futebol Americano, a diferença é de especificação. Eu vou lá no Brasileirão, são 13 pontos ao invés de 12. E isso tem um motivo porque a divisão aqui é maior. A ideia do regulamento do Brasileirão é especificar realmente por nível. Porque, por exemplo, NFL e CFL são de níveis diferentes. Isso ninguém precisa ficar dando aula aqui para dizer que isso é um fato. Né? Nunca que o pior time da NFL vai perder para um time da CFL. Então, por isso, dar para um time de NFL 8 pontos. Só que aqui existe uma diferença. Experiência de NFL no Brasileirão é ter jogado temporada regular e playoffs. Se você for do Practice Squad da NFL, e aí junto com você ter o jogador ter jogado CFL, XFL, AAF e a Liga Universitária Americana FBS, você recebe 7 pontos. Então, aqui você igualou o Practice Squad, que lá na BFA tá junto, né? Tudo Practice Squad, temporada regular e playoffs, tá na mesma pontuação. Aqui você separou e juntou com o CFL, XFL, AF e a FBS.
E aí, para quem não conhece o sistema de college americano, FBS é a NCAA Division 1A. E existe a Division 1AA. Deu até uma travada aqui. É 1A, que é a FBS, 1AA, que é a FCS. Para quem acompanha a college, sabe que existe um abismo entre uma e outra. Então, daí essa divisão. FCS, ela recebe 6 pontos, assim como JUCO, que são ali ligas abaixo da FBS, tá? Em questão de nível, então ali até bem próximos uma da outra, FCS e JUCO, então elas recebem 6 pontos, enquanto a D1A, que lá na BFA é tudo junto. Na BFA você tem D1 como uma coisa só e a D2, ambas recebendo a mesma pontuação. No Brasileirão, não. Então é D1A, que é a FBS, você recebe 7 pontos, e D1AA e JUCO você recebe 6 pontos. Se a experiência do jogador foi na D2, 5 pontos. Aqui é a pontuação idêntica lá na BFA. Se o jogador jogou na D3, na NAIA, High School, ambos os Estados Unidos, LFA, que é a Liga Profissional Mexicana, ONEFA, a ONEFA também do México, X-League, GFL, ELF e outras ligas universitárias, semiprofissionais e profissionais adultas da América do Norte, menos dos Estados Unidos, e aí também inclui Europa, Ásia e Oceania, você recebe 4 pontos. E aqui é uma diferenciação importante, porque igualou, né, D3, NAIA, LFA, X-League, GFL e ELF, que lá na BFA estão separadas, e colocou aqui ligas semiprofissionais e profissionais de outros países. A gente sabe que só existe de ligas profissionais de fato mesmo. É a ELF, a NFL, CFL e a LFA. Então, aqui eu vejo mais como uma brecha para incluir futuras ligas sem ter problemas, porque surgiu uma liga profissional lá na Rússia. Então, já vai estar aqui dentro da regra, vai valer 4 pontos. Se o jogador teve experiência na América Central, América do Sul ou África e em campeonatos juvenis de até 20 anos, em quaisquer outros países que não os Estados Unidos, vale 1 ponto. E essa é uma diferenciação importante com relação à BFA, porque, por exemplo, aqui você vai incluir uruguaios, argentinos, paraguaios, colombianos, panamenhos, que tem uma tradição muito forte no futebol americano, e africanos, né, que assim invadiram a NFL nos últimos anos e tem vários representantes aqui no Brasil também. Aí esses jogadores valem 1 ponto, mas lembrando que tem que ter experiência nesses locais. Não é, por exemplo, como o BTQ, que agora está lá no Rex, que é africano, não me lembro, desculpa o nome do país que ele nasceu, mas ele começou a jogar futebol americano aqui no Brasil. Ele nunca jogou em nenhuma liga lá no continente africano. E jogadores com experiência em locais não citados, eles não têm pontuação, assim como na BFA. O sistema da BFA e CBFA, em tese, eles são muito parecidos. A diferença é que, né, CBFA, o sistema adotado pelo Brasileirão, ele tem uma especificação um pouco maior de acordo com o nível, porque ele entende ali que dentro do college existe uma diferenciação de nível e que isso é importante trazer. Mas é isso, não é um sistema, assim, uma coisa de quebra-cabeça, é uma coisa de quebra-cabeça dos gestores, porque eles vão ter que fazer cálculos com relação a isso. Às vezes, ver, por exemplo, em muitos casos, é muito mais interessante você trazer um mexicano, por exemplo, do que você trazer, às vezes, um americano ali que vai valer um pouco mais de pontos só porque ele jogou no, sei lá, no high school, no college ou na universidade. Apesar dos níveis terem sido igualados, né? Por exemplo, jogar, sei lá, o Buenrostro, que está lá no Canoas Bulls, eu não sei exatamente de onde ele jogou, mas ele possivelmente jogou o Nefa ou Conadeip. Então ele vai levar a mesma pontuação do que os jogadores que estão lá vindo por Carrancas. Assim, são
4 pontos na BFA e 4 pontos no Brasileirão. Então, se ele jogar qualquer uma das duas, é a mesma coisa. Aí é questão de scout mesmo, de cada time fazer o trabalho para saber o que, que é melhor trazer aqui para o seu time. E, por exemplo, tem uma coisa interessante, esses regulamentos, eles não especificam, por exemplo, o que fazer com Itália, França, Inglaterra, Dinamarca, os países nórdicos, e países do leste europeu que têm campeonatos muito fortes. Isso é uma pequena falha, porque essa falha ela pode ser corrigida, no caso ali com a inclusão da CEFL, né, nessa lista, porque, por exemplo, muitos times que ganham esses torneios, por exemplo, sei lá, o Calanda Broncos, por exemplo, o Calanda Broncos é um bom exemplo, que é da Suíça. Ele não está dentro da lista, mas ele jogou a CFL. Então, se um jogador participou desse time e jogou só um jogo lá, ele vai estar classificado com 4 pontos. E isso ajuda bastante, porque, né, porque ele pega times da Iugoslávia, da Dinamarca, Suécia, Rússia. Então, isso dá para ajudar, mas não no geral, né? Então, no geral, ainda tem essa brechinha ali de jogadores europeus que dá para aproveitar. Mas é isso. Se eu deixei vocês com mais dúvidas ainda, comentem aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo sobre isso. Também lá no Instagram, vocês também podem me chamar, que eu também vou responder. E espero ver vocês muito em breve. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.